Pesquisas indicam que o brasileiro passou a ler mais depois da pandemia. Isso se deve muito ao crescimento de comunidades em redes sociais que incentivam a leitura. Os criadores produzem diversos conteúdos para as plataformas digitais, dialogando principalmente com o público mais jovem. Saiba mais sobre o trabalho desses influenciadores e como eles podem interferir no mercado de livros. O príncipe Henry pertence à Inglaterra. A gente pode achar um jeito de se amar nas nossas próprias condições. É como se tivesse uma corda presa no meu peito e ela estivesse me puxando na sua direção. Os booktubers e os booktokers, hoje em dia, eles são influenciadores digitais. Normalmente, o booktuber ele é referenciado ao YouTube e o booktoker à rede social do TikTok, que são criadores que falam sobre livros, recomendação de livros ou até trends e coisas específicas sobre, basicamente, a literatura, seja nacional, internacional, qualquer tipo de literatura. Foi esse nicho da internet que as pessoas acharam para resenhar os livros que elas liam, mas também para pegar indicações de livros. Hoje em dia eu já acho que é muito mais sobre um nichamento de se achar e achar as indicações de livro, mas também ter um pouco de compatibilidade com uma comunidade leitora. Por muito tempo a gente teve essa imagem do leitor como uma pessoa muito excluída do mundo normal e da vida, e que ler significava, abrir mão de outros locais da sua vida. E eu acho que ter essa comunidade literária fez com que as pessoas vissem que são só pessoas que gostam de ler. Então eu acho assim que é super importante para o mercado editorial, e esse é um fenômeno que não é só brasileiro, é mundial, essa questão das pessoas nas redes sociais falarem dos livros e principalmente dos livros voltados para o público mais jovem. Então, hoje eu acho que tem muita gente que reclama, né? Porque tem pouco espaço para livro na imprensa tradicional e tal, mas isso foi amplamente compensado pelos influenciadores que falam de livro nas mais diversas redes sociais e plataformas que existem. As principais plataformas para criação de conteúdo literário hoje em dia, principalmente o TikTok, não tem como não falar, principalmente com o boom do BookTok, né, na pandemia, mas hoje em dia eu já vejo que o BookTok deu uma diminuída, né, as pessoas começaram a consumir outras coisas lá. Mas os livros, no geral, sempre vão ter um local no YouTube, sempre, e acho que hoje em dia tá ganhando cada vez mais espaço no Instagram com contas menores e até contas maiores que hoje em dia dão uma indicação ou outra de livro. Esse movimento de gente que gosta muito de livro, né, falar de livro, isso começou com a internet, né, e começou principalmente com os blogs, né, porque antes o que você tinha era a crítica na imprensa tradicional falando de livro. Olha, no começo havia um grande preconceito, né? Você falava, não trabalham no ramo, como que é? Eu mesma, como livreira, tinha um certo preconceito, não minto, admito, minha culpa, mas eu tenho visto como algo bom. Eu acho que a comunidade literária ela teve um crescimento muito forte na pandemia, porque foi um momento que as pessoas pararam para pensar mais sobre leitura, sobre algo de autocuidado, algo de cuidar e olhar para si mesmo. Eu acho que ela está ganhando mais espaço recentemente, porque a gente tem muitos influenciadores maiores e criadores de conteúdo que trazem também indicações de livros, mas eu acho que o espaço do leitor e da comunidade literária como um todo, ela está sendo constantemente descoberta. A gente sempre teve nomes como o Bookster, por exemplo, mas hoje em dia a gente tem uma geração mais nova que está trazendo outros formatos para resenhar os livros e também tornar de tudo isso algo interessante para o jovem que quer consumir literatura e não necessariamente quer ver uma resenha de livro de 7 minutos, de 10 minutos, de 40 minutos. Muita gente vem me pedindo faz um tempo para eu mostrar todos os meus livros do Riordan Verso. E cá estou eu atendendo todos os seus pedidos. Começando pela saga de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu tenho o Ladrão de Raios, da capa antiga. Hoje, os influenciadores eles são uma porta para o público jovem. Poxa vida, antigamente a gente entrava no mundo da literatura com Machado de Assis, um Eça de Queiroz, não desmerecendo, mas são leituras mais difíceis. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que nunca gostou de ler na vida e falar para ele ler um Dostoiévski. Porque eu pessoalmente acho que a maneira mais didática e mais dinâmica de indicar um livro é inserir ele de uma maneira natural, porque muitas pessoas não são acostumadas e nem gostam de ver, leia esse livro por causa disso. Os livros mais clássicos, dependendo da sua visão de vida, também podem ser um escape, mas o romance é uma coisa leve, você tá lá, normalmente os clássicos eles são passados pela escola para você ler como uma obrigação, você precisa ler isso. E os romances é uma coisa mais leve, assim, só quero ler uma coisinha só para me deixar feliz.
Às vezes a gente precisa ler um livro que seja bobo, que seja fácil de divulgar, que seja fácil de falar sobre, para depois poder entrar em literaturas mais complexas. A gente tem uma estrutura no Brasil onde a gente lê tanto livro que não é para nossa faixa etária no ensino médio, que a gente é convencido que a gente odeia ler. A gente cria essa sensação de obrigatoriedade com a leitura. Então, querendo ou não, o simples fato de você seguir pessoas que te influenciam, que trazem essa coisa de objetivo, de lifestyle, e elas estarem lendo o que quer que seja importante, porque livro é livro. E brasileiro não lê. Tá cada vez lendo mais, óbvio. Mas a gente já teve falas como, livro é produto de elite. É literatura, é a base de uma sociedade. A gente tem que estar sempre falando sobre livros. Livros são importantes em diversos níveis. Então eu pessoalmente acho que, independentemente do que seja, só de estar vendo jovens se interessando por literatura é gigantesco. E eu fico muito feliz e cada vez mais eu acho que a gente vai ter espaço para influenciadores darem mais voz para livros super complexos. Todo livro tem seu valor e não pode ser excluído. É muito interessante falar sobre como que o influenciador literário molda o gosto de alguém, porque querendo ou não, quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente tem essas constantes pessoas que estão moldando um monte de gostos e tendências na nossa vida. E aí dá pra gente questionar, até que ponto isso é legal, de algo moldar o nosso gosto. Mas eu acho que o mais legal quando a gente fala de pessoas que criam conteúdo, resenham livros, falam de livros da internet, é que muitas vezes a gente vê uma pessoa que a gente se identifica e quando a gente vê alguém que a gente se identifica, fala, caramba, essa pessoa parece comigo. Aí você começa a confiar nas indicações de livro dela, porque você fala, pô, se essa pessoa aqui vê o mundo da mesma maneira que eu gosto desse, talvez eu goste também. Olha, tem tido uma procura muito bacana do pessoal LGBTQIA+. É lindo de ver a procura, porque hoje eles se enxergam bastante nos livros. Porque a gente cresce, querendo ou não, numa mídia inteira centrada no heterocentrado, no branco, no cis. Então, querendo ou não, a gente cresceu lendo livros de histórias que não contam as nossas histórias. Uma jovem bissexual não leu a sua presença em todos os livros que faziam sucesso em 2010. Um menino gay, um menino trans não leu a sua história em 2010, em 2015. Quando a gente tem essa popularização de livros com personagens LGBT, não é uma questão de onda, não é uma questão de hype, não é uma questão de popularização. É uma questão de que pela primeira vez as pessoas estão sendo ouvidas. E as histórias de um mundo muito diverso, de um Brasil muito diverso que a gente tem, estão sendo colocadas no papel. A literatura contemporânea brasileira, os romances contemporâneos, estão dando muito essa voz, isso é muito importante. Eu acho que a melhor dica que eu poderia dar para quem quer começar a criar conteúdo literário é ser uma pessoa genuína. Porque se a gente quisesse ler crítica de livro, não é o local que a gente está procurando. A gente quer ver pessoas reais surtando e dando suas opiniões e sabendo o que um livro causou numa pessoa. E eu acho que isso é o que torna mais real. Se mantenha consistente, saiba que é um mercado chato, saiba que sim, é sorte. As pessoas não podem virar e falar assim, é só esforço. Não é esforço. Tem privilégio, tem sorte, e é importante dizer isso, mas se mantenha consistente se é algo que você ama fazer. Tenta fazer uma coisa que ninguém tá fazendo, fala do seu jeito e finge sempre que você tá contando pra um amigo. Porque, querendo ou não, eu comecei a falar de livros porque eu senti essa necessidade de contar dos livros que eu tava lendo pra alguém. E acho que essa é a melhor parte, só mantenha essa essência. É muito complicado fazer conteúdo pra internet, porque às vezes você não vai ter os resultados que você espera. Mas se você ficar muito buscando por resultado, parar de fazer vídeo porque meu vídeo não bateu 10 mil visualizações, aí você realmente não vai chegar a lugar nenhum. E você tem que fazer por gosto mesmo. Não adianta você começar porque, estou focado só em ganhar dinheiro ou só ganhar visualizações e ser famoso. Tem que ser uma coisa que você gosta de fazer. Porque se chega num momento que não é mais prazeroso, começa a ficar insuportável, literalmente. Eu tenho um olhar otimista de que as pessoas agora estão interessadas pelos livros. E acho que a gente pode pegar essa voz, essa comunidade, essa paixão que todos nós, querendo ou não, temos por literatura e por histórias, e transformar em ainda mais coisas positivas. Eu acho que no futuro a gente vai estar lendo um monte de livros escritos por pessoas que viram uma indicação aleatória de livro no TikTok 2 anos atrás.